Saudações, queridos alunos. Voltando aqui para concluir o nosso processo de unificações tardias, dessa feita com a análise da unificação da Alemanha. A unificação da Alemanha nos trará consequências, inclusive, mais complexas do que a própria unificação da Itália, porque eu gostaria que vocês percebessem que a Alemanha surgirá como um importante Estado industrializado e militarizado na Europa, que acaba meio que bagunçando ali as relações de poder. Vamos falar sobre isso já já. Mas veja que há uma coisa similar ali. As decisões do Congresso de Viena, novamente, as decisões do Congresso de Viena, acabaram redundando na criação da chamada Confederação dos Estados Germânicos, ou dos Estados Alemães, né, germânicos. Desde a Idade Média, que nós tínhamos o Sacro Império Romano Germânico. Foi uma tentativa ali criada na Idade Média para rever ou reaver ali o grande poderio do antigo Império Romano já extinto. Posteriormente, esse inclusive será o primeiro Império Alemão, o primeiro Reich, né? Aí, posteriormente, o Napoleão Bonaparte vai extinguir, né, esse Sacro Império Romano Germânico, que foi muito importante durante séculos ali na Europa, e cria, no lugar desse Sacro Império, a chamada Confederação do Reno, né, formada ali por esses povos que tinham essa afinidade, que eram povos germânicos. Bom, essa Confederação do Reno é extinta pelo Congresso de Viena e, no lugar, é criada essa Confederação Germânica, formada por 39 estados independentes, tá? 39 estados germânicos independentes, encabeçada ali pelo Império Austríaco, uma monarquia tradicionalista, né? Uma monarquia tradicional, de caráter absolutista e com uma forte ligação com a agricultura, o país agrário, embora um grande império, mas não era um império ali daqueles modernos da Europa, como, por exemplo, o Império Britânico. E na vice-liderança dessa Confederação Germânica, a Prússia, que era um estado, à semelhança lá do Reino do Piemonte, um estado já industrializado, uma monarquia constitucional, adotando princípios liberais, sobretudo econômicos, né? Então, na Prússia, você tem a presença ali de uma burguesia muito forte, que, ao contrário do que ocorre em outros países, tem uma ligação íntima, se relaciona até bem com a nobreza. Uma nobreza que, embora tradicionalista, não vê problemas na modernização do país, conduzido pela burguesia, contanto que não haja ali muito radicalismo e que não haja a inserção das massas nesse processo. Então, na Prússia, você tem essa monarquia moderna, de princípios liberais, industrializada, com uma aliança entre a burguesia e essa nobreza chamada de Junkers. Bom, formou-se então essa Confederação Germânica. Eventualmente ela se reunia, tá? Uma grande assembleia, uma grande reunião, para discutir questões concernentes aos povos germânicos. Resolvido esses problemas, se dissolvia, cada um seguia a sua vida. Tá? Então não era uma união política. Tá? Eventualmente, a formação de encontros para se discutir problemas concernentes aos povos germânicos, presidido pela Áustria e tendo essa vice-liderança ali, essa sombra do Reino da Prússia, que pensava como Reino do Piemonte. Uma vez surgindo o Estado alemão, ele poderia exercer o domínio sobre isso, o que não era um interesse austríaco, por exemplo, e poderia então transformar esse Estado alemão num Estado que consumisse os produtos que eu fabrico. Então, também havia esse interesse econômico lá na Itália. E isso se consubstanciou em 1834, quando a Prússia cria o Zollverein. O Zollverein na verdade, uma medida de caráter econômico, é uma união aduaneira dos Estados germânicos. Ou seja, dentro da Confederação Germânica seriam abolidas as tarifas alfandegárias, o que permitiria a liberdade de transitar mercadorias sem a cobrança de impostos. Obviamente que essa união aduaneira, essa união alfandegária, essa unificação de mercado, ela vem antes da unificação política.
E ela vai enriquecer muito, muito a Prússia, porque a Prússia era o estado mais moderno, mais industrializado entre esses estados germânicos. Desponta, então, como grande mentor, como grande cérebro desse processo de unificação alemã, o chanceler, primeiro-ministro da Prússia, do Kaiser, né? O Kaiser era o imperador Guilherme I, o ministro, o chanceler Otto von Bismarck, que vai ser apelidado, inclusive, de chanceler de ferro. Chanceler de ferro. Por que chanceler de ferro? Porque o Bismarck, representante da aristocracia Junkers, né, da nobreza, né, que se une ali à burguesia da Prússia, ele não acreditava na democracia, ele não acreditava na ideia de liberdade individual, ele dizia claramente que não será a democracia que vai unir o povo alemão. O povo alemão só será unido a ferro e sangue. A ferro e sangue. Ou seja, o Bismarck entendia o alemão como um povo ali, uma família desunida, que quando então provocada, né, todos se uniriam e estariam juntos. Então a ideia do Bismarck para unir o povo alemão em um único estado era provocar conflitos bélicos que pudessem gradativamente fortalecer essa ideia nacionalista, essa ideia de unidade cultural, linguística, histórica entre os povos germânicos. Dessa maneira, o Bismarck passa a promover uma forte militarização do Estado prussiano. E nós iremos chamar essa condução de unificação, né, essa ideia de unificação da Alemanha de via caminho, via prussiana. A via prussiana seria a guerra. Qual o caminho para a unificação da Alemanha? Não é pelo consenso, não é pela diplomacia, não é pela conversa, é pela guerra. A guerra vai nos unir. E aí nós precisamos desenvolver o espírito bélico, precisamos investir na indústria bélica, precisamos armar o nosso Estado, militarizar o nosso Estado. Tá? E aí o que chama a atenção nesses processos de unificação que nós estamos estudando é que eles ocorrem sem que haja, né, a mudança, a integração ou uma condução da população mais pobre nesse processo que permitisse, por exemplo, que ela estabelecesse ali suas demandas. Ou seja, se o pobre participasse, obviamente você teria condições de exigir mudanças sociais significativas. Então a gente costuma dizer que as unificações tardias, tanto da Itália quanto da Alemanha, ocorreram de cima para baixo, ou seja, as elites defendem os seus projetos e impõem esses projetos àqueles que estão na base da nossa sociedade. Ok? Bom, o que é que o Bismarck então irá fazer? Irá promover conflitos. Esses conflitos gradativos, essas guerras provocadas cirurgicamente, terão o objetivo de, a cada vitória, demonstrar ao povo alemão que unido ele é forte, que unido ele não será vencido. Ok? Então aí, só por questão factual, você tem 3 guerras aqui fabricadas, criadas pelo Bismarck, para promover essa união do povo alemão, gradativamente, a cada vitória. Em 1864, a Guerra dos Ducados, onde Prússia e Áustria estarão unidos contra a Dinamarca. Se argumentava ali que a Dinamarca controlava 2 estados alemães. Então, a Dinamarca é vencida rapidamente, né, por essa união desses 2 estados alemães, só que a Prússia acaba se desentendendo com a Áustria em relação a quem ficaria com esses ducados. E aí você tem a Guerra Austro-Prussiana, também chamada de Guerra das 7 Semanas, onde a Prússia acaba derrotando o Império Austríaco, seu grande inimigo na condução do processo de unificação. A Áustria não tinha interesse nisso, enquanto que a Prússia tinha. Ali, por volta de 1866, você já tem também um arremedo ali de um reino alemão, mas falta ali a região sul. A região sul ainda não havia se unido politicamente a esse reino alemão. Bom, para fazer com que a região sul se integrasse, o Bismarck então promove um conflito bélico, uma guerra com a França.
que na época era um império também, o Império Napoleão III, já falado aqui anteriormente, tá? E aí, por questões ali envolvendo fronteiras, por disputas ali entre os dois estados, ocorre então a chamada Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra é muito importante, está aqui em negrito. Esta a gente tem que lembrar, Guerra Franco-Prussiana entre a França e a Prússia. Bom, o próprio Napoleão III acaba sendo feito prisioneiro nessa guerra. Essa guerra é uma derrota vexatória da França. A França é derrotada numa união dos povos alemães, conduzidos ali pela Prússia. E a derrota da França acabou repercutindo de maneira muito grave, porque o Napoleão III acaba abdicando do trono francês. Há então a proclamação da chamada Terceira República Francesa. A França derrotada acaba tendo que pagar uma indenização vultosa para a Alemanha. Além disso, a Guerra Franco-Prussiana determina a consolidação da unificação da Alemanha, ou seja, a partir daí os alemães se unem e o rei Guilherme passa a ser o rei Guilherme, o Kaiser, né? Kaiser Guilherme III, passa a ser o imperador de toda a Alemanha. Então, o Estado alemão militarizado, industrializado, surge aí. Não satisfeito em derrotar a França, os alemães resolvem comemorar a festa da sua unificação no Palácio de Versalhes, a sede do governo francês. Uma humilhação sem precedentes na história. Essa humilhação, além de estabelecer uma pesada indenização, além disso repercutir na queda do próprio governo francês e na proclamação de uma república, os franceses ainda vão ter que servir champanhe aos alemães que comemoram a sua vitória na sede do governo francês. Isso eles não irão esquecer. Além disso, eles são obrigados a entregar duas ricas regiões em carvão, a Alsácia e Lorena, dois territórios franceses que são anexados pela Alemanha. Toda essa derrota vexatória, toda essa humilhação de perder territórios, né, e de ter que conviver ali com essa humilhação da festa da vitória alemã na França, fez com que se desenvolvesse no francês um sentimento de vingança, um sentimento de revanche. Um dia eu irei me vingar. Um dia eu vou reaver os territórios da Alsácia-Lorena e um dia irei humilhar os alemães na mesma moeda. Esse sentimento de vingança, esse sentimento de ódio que se desenvolve no povo francês é o que nós vamos chamar de revanchismo francês. Revanchismo francês. Esse sentimento de dar o troco, que é, atenção, que é um importante ingrediente da Primeira Guerra Mundial. Esse sentimento de vingança. E aí, já de antemão, lembrando que depois da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha será derrotada e humilhantemente tratada ali com as imposições do Tratado de Versalhes, nós vamos ter posteriormente, por conta disso, a ascensão do nazismo. Ou seja, esses sentimentos revanchistas, né, esses sentimentos de ódio, de dar o troco, farão muito mal à humanidade. Isso é um importante lembrete para todos nós, né? Vamos resolver os nossos problemas e tentar apagar todas as nossas diferenças. Então veja, a França será grandemente humilhada e irá nutrir por vários anos esse sentimento de ódio aos alemães, esse sentimento de dar o troco, de não querer dialogar, mas de querer destruir. E, por outro lado, os alemães estarão sempre com a antena ligada, né, não confiando ali nos franceses, porque sabem que os franceses iriam querer se vingar um dia. Né? Então, esse revanchismo francês é uma consequência importante do desdobramento ali da Guerra Franco-Prussiana. Qual é a importância da Guerra Franco-Prussiana? Ela estabelece a unificação completa da Alemanha. Então, o Estado alemão surge a partir da Guerra Franco-Prussiana, quando todos os estados alemães se unem ali sob o comando da Prússia. Tá? Então, eu tenho ali o que seria, né, o Segundo Reich, o Segundo Império Alemão. Ok? Bom, finalizando esse nosso capítulo, esse assunto grandioso, mas muito complexo, né, importante, nós temos a Comuna de Paris. Professor, qual é a relação? O que é isso, Comuna de Paris? Bom,
Você lembra que a França foi grandemente humilhada. Você lembra que esse período que nós estamos vivendo é um período de fortalecimento de ideologias que politizam a classe trabalhadora. Você lembra que, paralelamente a todos esses conflitos políticos e militares, existe uma miséria da classe operária, não é? E aí, aproveitando-se dessa desorganização do governo francês, né? Afinal de contas, o Napoleão III havia abdicado, né? E a França havia sido grandemente humilhada. Então você imagina o sentimento nacionalista, o sentimento do francês, o quanto estava com a autoestima baixa, né? Então, nesse momento de desordem, você tem ali em Paris, tá? Na capital francesa, em Paris e apenas em Paris, um momento propício para que os trabalhadores, os operários que viviam a condição de miséria, pudessem se organizar conforme a ideologia, não é, marxista, pudessem se organizar em um processo revolucionário e tomar o poder. Então você tem nisso, que ficou conhecido como Comuna de Paris, em 1870, a primeira vez, o primeiro momento que você tem o estabelecimento de um governo de inspiração socialista. Bom, isso é importante. A Comuna de Paris representa o primeiro momento ali na história, onde os trabalhadores, inspirados nos ideais marxistas, tomam o poder e estabelecem um governo de trabalhadores. Mas veja, esse primeiro governo de inspiração socialista da história se restringe a Paris, ok? Onde os trabalhadores tomam o governo, né? Tomam o controle do governo naquela cidade e passam a fazer reformas inspiradas no socialismo. Igualdade civil entre homens e mulheres, melhorias das condições sociais, o controle dos meios de produção pela classe trabalhadora, né? Então, uma série de reformas inspiradas no socialismo. Obviamente que quando eu digo que é uma primeira, né, experiência, primeiro governo, isso é importante, porém não durou muito tempo. Teve uma existência efêmera, uma existência passageira, apenas 2 meses, aproximadamente 72 dias, pouco mais de 2 meses. Por quê? Porque, obviamente, que o governo francês, a burguesia francesa, não é? A elite francesa vai se organizar, vai contra-atacar, né? Uma contra-ofensiva, para reaver o controle ali da capital francesa. Então, você tem, inclusive, a Alemanha recém-criada vai dar uma força, preocupada com a expansão dessas ideias até para além de suas fronteiras, né? A fronteira da França atingindo ali a Alemanha. Então, os alemães libertam prisioneiros franceses, inclusive enviam soldados, e aí com o apoio, né, da classe burguesa, apoio econômico e com o apoio do Estado francês, você tem uma forte repressão, uma repressão militar do governo, que consegue, à custa de muito sangue, reaver o controle de Paris. Você tem ali, segundo alguns, mais de 30 mil mortos e pessoas que são presas, deportadas. Enfim, o movimento é vigorosamente reprimido após 72 dias de existência. Mas, enfim, ficam ali os exemplos, na Comuna de Paris, essa primeira experiência de um governo socialista da história, que, embora não tenha sido bem sucedido, né, lançou ali o início, né, de um movimento que irá crescer e que no século XX redundará na Revolução Russa, ali em 1917. Essa sim é a primeira experiência mais consolidada e, podemos dizer, bem sucedida de uma experiência socialista no que se refere à sua existência e durabilidade, né? De décadas e décadas. Bom, entenderam então o que foi a Comuna de Paris, né? Então, controle ali do governo, que reprime de maneira violenta essas transformações feitas, recupera o controle de Paris. E aí as consequências de todo esse movimento, né, desde as unificações e suas consequências, a questão romana lá na Itália, não é? A questão das províncias irridentas, onde a Itália ainda está exigindo terras dos austríacos, né? A questão ali do revanchismo francês, tudo isso redunda na Primeira Guerra Mundial. Além disso, acrescentamos 2 componentes interessantes que finalizam o nosso capítulo, né?
porque essas duas nações que se unificam tardiamente, elas vão se lançar de maneira muito atrasada na conquista de territórios. Toda nação que é industrializada, né? Você tem duas nações que surgem industrializadas, essas duas nações, a Itália e a Alemanha, não conseguiram territórios no continente africano, onde estava ali já existindo o imperialismo inglês, o imperialismo francês também, né? Nesse continente africano e até mesmo na Ásia. Ou seja, Itália e Alemanha, por terem se unificado tardiamente, ficarão sem territórios indispensáveis para você ter mercado consumidor, fontes de matérias-primas, enfim. Tá? Isso é o que a gente vai chamar de imperialismo, né? E aí, veja, não tendo territórios disponíveis, porque eles já estariam ocupados por outras nações, a Itália e a Alemanha acabam gerando disputas, conflitos que irão redundar na Primeira Guerra Mundial. Beleza? Com isso, finalizamos o nosso longevo capítulo 8, terminamos com chave de ouro. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aqui. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.